Bom, e agora vamos falar do Bitcoin, porque a principal criptomoeda do mundo atinge novo recorde após meses de quedas. A moeda digital se beneficia do amplo apoio bipartidarista nos Estados Unidos a respeito da regulação das chamadas stablecoins. O Bitcoin, a criptomoeda com maior capitalização, bateu um recorde nesta quarta-feira ao alcançar mais de 109 mil dólares, impulsionado por uma onda de otimismo nos Estados Unidos em torno da regulação do setor. O valor supera os 109 mil dólares, valor que tinha sido alcançado em 20 de janeiro na posse de Donald Trump, depois de ter caído temporariamente por falta de medidas concretas sobre as criptomoedas durante os primeiros meses do segundo mandato do presidente americano. A moeda digital se beneficia do amplo apoio bipartidarista nos Estados Unidos a respeito da regulação das chamadas stablecoins, ativos digitais considerados mais seguros do que as moedas mais especulativas do setor. O Bitcoin tem sido impulsionado por um entorno macroeconômico mais favorável, com o retorno dos Estados Unidos a acordos internacionais, o que envia um sinal de calma aos investidores. A pausa de 90 dias na maioria das taxas impostas mutuamente entre China e Estados Unidos também contribui para melhorar as perspectivas econômicas. Bom, e no momento a criptomoeda é negociada a pouco mais de 106 mil dólares, mas já chegou a passar de 109 mil dólares no período da manhã. Então, quem vai nos explicar o que levou a essa alta histórica é o Rafael Castaneda, analista de mercado e CEO da Weaver. Oi, Rafael, muito boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, querido. Prazer estar aqui de volta com vocês. Prazer é todo nosso de recebê-lo aqui no Radar. Rafael, o mercado está otimista, né? Além de ter uma regulamentação aí para o setor, logo que Donald Trump toma posse, ele sinaliza um fundo, né, para a gestão aí de criptomoedas. Isso é importante porque dá segurança também para o investidor, para esse setor. Isso tudo está animando aí o investidor que já vê também a criptomoeda como uma reserva de valor, não é isso? Exatamente, né? Tem várias frentes acontecendo concomitantemente e parece que todas elas estão convergindo nesse momento para movimentar essa máxima histórica do Bitcoin. Os ETFs de Bitcoin voltaram a acumular Bitcoin nas suas posições, as reservas públicas, como você mencionou, estão avançando, tanto no âmbito federal quanto nos estados norte-americanos e outras nações do mundo também. E a gente está agora numa febre momentânea de uma expansão crescente e está se acelerando das Bitcoin Treasury Companies, que são empresas privadas que decidem estocar Bitcoin como parte do seu caixa ou como parte das suas reservas, copiando o modelo da MicroStrategy. Então, são várias fontes diferentes de pressão compradora, enquanto os estoques de Bitcoin das corretoras e os estoques e suprimentos dos operadores atrás do balcão, os mercados OTC, que normalmente os grandes players utilizam para comprar, estão chegando nas mínimas históricas. Então, se as coisas continuarem como estão, né, e não houver algum revés nesse movimento, nós podemos estar vendo os princípios de um choque de oferta no Bitcoin bem interessante para o pessoal que acompanha esse ativo. Rafael, a gente viu recentemente, você falando aí das empresas, a Melius comprando aí mais de 28 milhões de dólares em criptomoeda. Então também isso é uma tendência e isso ajuda a dar fôlego aí para esse mercado? Essa é uma tendência global. Tá? Não é só a Melius, não. A Melius é o principal representante dessa categoria no Brasil, mas outras empresas já vinham tentando seguir o modelo da MicroStrategy. Uma delas é a Metaplanet, né? Que depois que colocou Bitcoin nos seus estoques, é óbvio que tem um componente também especulativo do preço da ação. Normalmente essas empresas buscam não só fortalecer o seu caixa em Bitcoin, mas elas também buscam movimentar o papel na Bolsa de Valores. É uma espécie de... Tem os dois lados da moeda, tá? Claro que é legal para quem gosta de Bitcoin ver o Bitcoin sendo demandado, mas também tem um componente de especulação envolvido em como que o mercado tradicional precifica o papel dessas ações na Bolsa de Valores. Por enquanto, ainda é uma coisa que está dando assim, sinais verdes para todo mundo. As empresas anunciam que vão comprar Bitcoin, tiram Bitcoin de circulação e elas veem uma apreciação repentina no seu papel, o que está agradando muito todos aqueles que executam essa manobra. Porém, isso é um fenômeno que está muito no começo. No curto prazo é pressão compradora, no médio e longo prazo a gente vai ter que acompanhar os desdobramentos desse fenômeno ainda, tá? Ô Rafael, e esse movimento do Bitcoin, ele acaba puxando outras criptos também, como Ethereum e outras moedas desse tipo? É natural, tá?
Sempre que o Bitcoin cresce em valor, né, um efeito colateral, óbvio, é que ele aumenta o tamanho do seu mercado, a capitalização de mercado do Bitcoin. É como se o Bitcoin crescendo, ele desse o tom ou o termômetro do mercado. E quando o Bitcoin cresce e procura uma nova máxima histórica, o sinal que ele manda para o resto do mercado é: existe espaço, agora que foi aberto pela subida do Bitcoin, para que outros ativos surfem esse vácuo do Bitcoin. Né? Em anos e ciclos passados, essa era uma relação muito mais direta, porque nós tínhamos menos tokens, tá? Hoje, alguns ativos acompanham a tendência e outros não, o que é natural, dado que hoje tem mais de 30 milhões de tokens criados nesse universo. Mas os principais projetos, eles tendem a acompanhar, inclusive as grandes redes, né, de contrato inteligente hoje estão todas respondendo à reação do Bitcoin também agora. Rafael, a percepção aí dos analistas, né, diante do momento onde parece que há um abalo aí da credibilidade nos Estados Unidos e o dólar perdendo força, se enfraquecendo aí frente ao mundo. Os analistas dizem que, além do ouro, né, que é um ativo de segurança, o investidor usa como hedge, né, proteção, a criptomoeda também já começa a ser vista como uma alternativa também ao dólar. Isso dá uma movimentada no mercado? Essa é uma narrativa muito forte, né? Porque não é só uma questão de investidores, essa narrativa é a narrativa que foi adotada pelo Larry Fink, CEO da BlackRock, e pela própria BlackRock. Né? O Bitcoin, inclusive, ele é mencionado na mais recente carta anual aos investidores do Larry Fink, quando ele fala do próprio pivoteamento da BlackRock. Para quem não acompanha, a BlackRock em si está se remodelando para o futuro, para esse mundo, né, dividido, fragmentado, macroeconomicamente frágil, e a BlackRock tem teses de se posicionar em ativos hard assets, né, ativos tangíveis, e se posicionar em Bitcoin. E nesse caso, o Bitcoin ele entra muito menos como um componente especulativo, mas como o acesso a uma espécie de commodity digital que opera fora da base dolarizada. É claro que a gente precifica o Bitcoin em dólar, mas o Bitcoin é um investimento que não deriva diretamente do dólar. Então, para muitos analistas e investidores e gerenciadores de riqueza hoje em dia, gestores de riqueza, o Bitcoin ele está ganhando esse aspecto de um hedge ou uma aposta contra possíveis fragilidades e rachaduras na base do sistema euro-dólar. Maravilha, Rafael Castaneda, obrigado pela sua participação. É muito interessante sempre conversar sobre o mundo cripto, né? E aí também a Bitcoin, que é a moeda, a criptomoeda mais importante do mundo hoje. Obrigado, um forte abraço, um ótimo fim de quarta-feira para você. Igualmente.